A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos que estão inscritos no meu canal, que Deus abençoe, tá bom? Quem não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal, vai lá, ativa lá o sininho, tá bom, pessoal? Dê um joinha pra mim, tá bom? Para fortalecer o canal, viu? Que Deus abençoe e vamos lá na lição. Então, esta aqui é a lição número 12, vai ser estudada dia 22 de dezembro de 2019, a rebelião de Absalão. Nós vamos ver nesse reino aqui a rebelião de Absalão, um homem que se rebelou contra o seu reino, né? Absalão se rebelou contra seu pai Davi, né? Ele era o terceiro filho de Davi, se rebelou contra seu pai, certo? Querendo tomar o reinado de seu pai. Então, esta vai ser a rebelião de Absalão que nós vamos ver nesta lição. Ó, pessoal, diz assim, ó. Com este episódio, com a episódio da rebelião de Absalão, aprendemos que... Deixa eu focalizar aqui para vocês bem direitinho. Pronto. Com este episódio, aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebelião. Busquemos a sabedoria e a prudência divinas, para que não experimentemos a ira de Deus justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos. Então, pessoal, com esse episódio de Absalão, que nós possamos aprender e tirar para a nossa vida grandes lições, para que a gente não venha ser uma pessoa rebelde, venha se rebelar contra Deus, se rebelar contra as autoridades, se rebelar contra a família, se rebelar contra a sociedade. Devemos ter o máximo de cuidado para que a gente não venha entrar em um abismo e para sair de lá é muito difícil, tá bom? A rebelião traz muitas coisas ruins, tá bom? A rebelião traz muitos fracassos, traz morte, traz destruição, tá bom? É tudo isso que a gente vai ver nessa lição. A rebelião traz coisas que não é muito legal, certo? Que não é muito positivo, certo? Traz coisa negativa a rebelião. Eu vou até mostrar um pouquinho a vocês um pouquinho das consequências que trouxe para Davi. Ó, diz assim, ó. O relato da rebelião de Absalão mostra o quanto tal atitude pode ser avassaladora. A rebelião perdeu Absalão perdeu a vida, o rei Davi saiu arrasado e milhares de vidas do exército foram dizimadas. Numa rebelião, todos perdem, seja na família, na amizade ou nas instituições. Ninguém sai ileso desse processo. Que Deus nos livre desse pecado, que a paz e a unidade marquem a vida do povo de Deus. A luta foi sangrenta, né, do exército de Davi com o exército de Absalão. A luta foi sangrenta e 20 mil homens morreram, talvez de ambos os lados. Mais gente perdeu a vida nas gargantas e desfiladeiros das montanhas repletas de bosque do que pela espada. No caso, foi a luta que teve de Absalão, o exército de Absalão com o exército de Davi. Né? Só para mostrar aqui as consequências que a rebelião pode trazer na vida de uma pessoa e de uma sociedade, de uma comunidade ou de uma família. Então, pessoal, nós vimos aí, né, pessoal, um pouquinho sobre o que a rebelião pode trazer. No texto áureo dessa lição de hoje, a rebelião de Absalão, diz assim, ó. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel, segundo Samuel capítulo 15, versículo 6. Ou seja, quando o povo de Israel vinham para Davi, para que Davi julgasse as suas causas, Absalão encontrava essas pessoas bem antes de chegar a Davi, e a Bíblia diz que ele furtava o coração dessas pessoas. Então, ó, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinham ao rei para juízo. Ou seja, essas pessoas que vinham para o rei, Absalão ia na frente, certo? Antes dele chegar ao rei Davi, e ali Absalão roubava o coração dessas pessoas, rebelando contra o rei, fazendo com que as pessoas, né, ficasse ao lado de Absalão e não chegasse nem a Davi.
A verdade prática diz: a rebelião revela uma natureza. A rebelião revela uma natureza. Pessoal, deixa eu focalizar aqui, tá meio ruim de focalizar. Deixa eu ajeitar aqui para ver se melhora, tá bom? A rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósito que contrariam a perfeita vontade divina, certo? Então a verdade prática vai dizer que a rebelião revela uma natureza depravada, certo? E apóstata contra Deus, ou seja, é uma natureza depravada, certo? E também contra Deus, visando apenas o propósito que contrariam a perfeita vontade divina. Por exemplo, a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, o nosso dever é orar pelas autoridades, para que ele governe bem e assim o nosso país viva bem. E isso acontece com o Estado, isso com o município, em qualquer localidade, em qualquer instituição, na escola, na empresa. Nós devemos ter cuidado para nós não venhamos se rebelar contra a autoridade. Qualquer pessoa que está acima de nós, isso é rebeldia, certo? Se nós se levantar contra ele. Então, nós devemos ter obediência a essas autoridades quando não vem contrariar a vontade divina, certo? Isso é muito importante para a gente cristão, para que a gente tenha cuidado e não venha se rebelar contra o nosso líder religioso, para que a gente não venha quebrar a cara, certo? A leitura bíblica em classe, que é durante a semana que a gente vai ver, tá bom, pessoal? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? Então aqui tem uns versículos bíblicos e uns temas para a gente estudar durante a semana. Aqui nós vamos encontrar a leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 18. Aqui, pessoal, está todo o texto bíblico, tá bom? 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 18, certo? Quem puder conferir depois, você pode conferir, pessoal, tá bom? Ó, viu? Certo? Aqui é o texto bíblico em que se baseia toda o tema desta lição. Aqui é nessa leitura bíblica em classe, nesse texto bíblico, é onde a gente vai encontrar falando sobre o texto relatando sobre a rebeldia de Absalão. Certo? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a focalização aqui. Só para ver se melhora mais aqui, pessoal. Acho que deu para melhorar mais, né? Pronto. Então, pessoal, aqui é a leitura bíblica em classe, viu? Tá bom, pessoal? Aqui está em 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 18. Ó, pessoal, o objetivo geral da lição é o mesmo que está lá na verdade prática. Diz assim, ó. O objetivo geral da lição é expor que a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a sua vontade, certo? Então a mesma coisa lá da verdade prática. Aqui nós vamos encontrar uma coroa caída, uma espada, simbolizando a queda de um reino, certo? Aqui nós vamos encontrar no primeiro ponto, descrever o homem Absalão. Nós vamos ver isso no primeiro ponto. No segundo, destacar a revolta de Absalão. E no terceiro, apontar a morte de Absalão. Agora, pessoal, nós vamos ver o comentário propriamente da revista, tá bom? Comentário. Aqui nós vamos ver aí que a introdução, que diz assim: nesta lição, discorreremos sobre a rebelião de Absalão, que é justamente o que a gente vai ver nessa lição. Nós vamos ver aqui ó, o síndrome do poder, que o que Absalão queria era justamente o poder, o reino de Davi, certo? Nós vamos encontrar também que a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono, que era justamente o que Absalão queria. Ele queria eliminar o seu irmão mais velho para que ele pudesse ficar no seu reino. Ou seja, o seu irmão morto era mais fácil de ele assumir o trono, pois Absalão era o seu terceiro filho, o terceiro filho de Davi, certo? Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 20 ao versículo 39, nós vamos encontrar esse relato bíblico mostrando, certo, que ele queria ser o sucessor do seu irmão. Tentar focalizar aqui. Absalão era oportunista, era uma das qualidades de Absalão, oportunista. Ele era perspicaz, ou seja, ele era sagaz também, e procurou derrubar o próprio pai. Então, Absalão teve essa qualidade ruim, que era de ser oportunista e de querer tomar o trono de seu pai. Ó, o primeiro ponto que nós vamos lá, que é o objetivo geral da lição, o primeiro objetivo geral da lição é o homem Absalão. Nós vamos encontrar a descrição de Salomão, no primeiro pontinho aqui, ó. Absalão era o terceiro filho de Davi com Maacá, certo?
Aí diz aqui, ó, duas coisas distinguia Absalão. Seus longos cabelos, Absalão tinha um grande cabelo muito grande, e também Absalão tinha uma aparência física que era sem defeito, segundo Samuel, capítulo 14, versículo 25. Ou seja, um jovem muito bonito e muito atraente. A Bíblia diz que ele não tinha defeito, ou seja, era um jovem que tinha uma beleza muito grande. Absalão era o filho predileto de Davi, certo? Nós estamos vendo aqui a descrição de Absalão. O homem é Absalão, certo? Então, ele era o terceiro filho de Davi, tinha uma aparência sem defeito, os cabelos longos, certo? Tinha uma vida de luxo, pois ele era o filho predileto de Davi, tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo, ou seja, era roubar mesmo o coração das pessoas. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 1 e versículo 6. Então, esta é a descrição de Absalão, certo? Aí a beleza física, no caso Absalão, né, tinha uma beleza física muito grande, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Ou seja, a Bíblia fala dessa beleza dele, mas não fala de uma vida espiritual devotada para Deus, dedicada ao Senhor, certo? O segundo subtópico do primeiro tópico diz assim, que consistia... Deixa eu melhorar aqui, tá bom, pessoal? Estou melhorando aqui a focalização, tá bom, pessoal, para vocês. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? Porque Salomão foi um homem revoltado. Aí aqui diz assim, ó, porque Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio de sua família, devido às suas faltas, ou seja, aquele pecado que ele cometeu com Batseba trouxe grandes consequências na família de Davi e no seu reinado. Sua queda enfraqueceu, certo? Sua queda enfraqueceu espiritualmente Davi e moralmente sua família. Então, uma das causas que causou a revolta de Absalão foi justamente a fraqueza de Davi devido à sua queda, à sua falha. Certo? É claro que todos falharam, mas a Bíblia deixou bem claro que a espada não sairia da família de Davi, da vida dele. Absalão que teve que fugir e ficar distante do pai por 3 anos. Depois que aconteceu, ele matou seu irmão, certo? Absalão matou seu irmão, teve que fugir. Seu irmão Amon, né? Que abusou de sua irmã. Eu esqueci o nome dela agora, pessoal. Mas ele abusou da sua irmã, né? E ali Absalão matou seu irmão e teve que fugir, certo? E Absalão passou 3 anos fugitivo. Aí depois que ele voltou para casa, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Depois de 3 anos que ele passou fugitivo, ele voltou para o palácio para viver com a família, com seu pai, sua família, no reinado de Davi. Mas Davi passou 2 anos entregado de seu filho. Davi passou 2 anos entregado de Absalão, certo? Então, tudo isso resultou em grandes ódio e amargura no coração para com o pai. Ali trouxe amargura para o coração daquele jovem e ali veio as consequências de se revoltar contra seu próprio pai, talvez aquela situação todinha, 5 anos, totalizando 3 anos de fugitivo, com 2 anos que estava no palácio, mas sem o pai falar com ele, trouxe na vida desse jovem uma revolta muito grande. Mas tudo isso era promessa, fazia parte da espada que Deus disse que não sairia da família de Davi. Aí que diz bem assim, pessoal, ó. Nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para que eles tomem o caminho da rebeldia deliberada. Efésios capítulo 6, versículo 4. Então, nada justifica o procedimento errado dos filhos, nada vem justificar isso, certo? Mas os pais têm que ter cuidado para que não provoquem a ira dos seus filhos, diz Efésios 6, 4. Pronto, pessoal, aqui nós encerramos aqui o primeiro tópico, certo? Que é a descrição de Absalão, perdão. E aqui no 2 nós vamos ver a revolta de Absalão, né? Aí a fraqueza do rei de Davi, do reinado de Davi, nessa revolta de Absalão, nós vamos encontrar dentro desse título aqui, a fraqueza do reinado de Davi, certo? Aí aqui diz bem assim, ó. Deixa eu focalizar aqui. Pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria, no caso era o rei Davi, que estava relaxado espiritualmente e também publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino não estavam sendo acumulados.
aumentando grandemente e a insatisfação do povo também estava crescendo. Então tudo isso estava causando um desgaste no reinado de Davi e Absalão aproveitou tudo isso para que ele pudesse se tornar um político, certo? E querer depois se tornar um inimigo do próprio pai e do seu próprio reinado, Absalão aproveitando essa situação que estava acontecendo com Davi. Aí nesse estado político de Absalão, ó, o Absalão político agia da seguinte maneira. Então, ó, como era que Absalão agia para roubar o coração do povo? Absalão demonstrava um espírito de grandeza, se mostrava, né, que ele era grande, certo? Ainda Absalão exercia uma função que não era sua, ele estava exercendo algo que não era da parte dele. Absalão sentava-se à porta da cidade como juiz, mas ele não era o juiz, ou seja, ele julgava as causas das pessoas. Antes das pessoas chegarem a Davi, ele já encontrava essas pessoas. E encontrando essas pessoas, ele julgava as suas causas sem ser rei, né? O rei é quem fazia esse julgamento, mas Absalão já estava fazendo isso sem ser rei para conquistar, para roubar o coração das pessoas. Aqui, pessoal, tá ruim de focalizar. Deixa eu ver aqui se melhora mais, viu? Deixa eu ver se vai melhorar mais. Se eu focalizar aqui... Oh, meu Deus, não tá querendo focalizar, não. Pronto, agora não quer focalizar, não, pessoal. Deixa eu ver aqui se... Pronto, agora deu certo, certo? Ó, apresentava-se as falhas no setor... Tô repetindo aqui, pessoal, porque tava sem focalizar aqui. Aí eu me perdi um pouquinho. Apresentava as falhas no setor administrativo... do rei, dizendo que não havia pessoas capazes indicadas pelo rei para atender ao povo. Olha o que ele fazia, né? Depois fazia falsas bajulação às pessoas, bajulava aquelas pessoas para roubar o coração dele. Dispensava algo que era digno a todo filho de rei, no caso de ser chamado príncipe, de reverência, sabe? Então ele demonstrava uma falsa humildade, quando na realidade ele não tinha. Tudo passava... deixa eu ver aqui. Tudo passava de... No caso é assim, ó, tudo não passava de uma dissimulação, né? Então tudo aqui dali não era verdadeiro. A falsa devoção a Deus, Absalão tinha. Absalão dizia que havia feito um voto a Deus, mas tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Finalmente, habilidade em ser sagaz, ou seja, ele era esperto demais, era falso, sabe? Dava o bote quando achava, né, que era a oportunidade certa. Então, ele tinha essas qualidades ruins e péssimas que isso não pode ter no coração do homem. Só o homem de Deus, que não tem Deus, tem uma qualidade dessa, né? Uma qualidade boa, mas uma qualidade ruim e péssima, certo? O terceiro, proclamando-se rei, certo? Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai, mas ele o fez com falso pretexto para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e ao seu sinal, ao som de trombeta, deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebrom. Então, o que aconteceu aqui? Absalão pede permissão ao rei Davi, seu pai, para ir lá para Hebrom, né, para oferecer um sacrifício a Deus lá. Na realidade, o plano dele era se declarar rei lá em Hebrom, porque foi lá em Hebrom onde Davi se declarou rei também ali para todo, né, para o povo para os hebreus, certo? Para o povo de Israel. Então, Absalão aproveitou a oportunidade em que Davi se tornou rei naquele local para também se proclamar rei juntamente com seus emissários e algum conselheiro que ele levou consigo lá para Hebrom para se declarar rei em Israel para tomar o trono de Davi, certo? A lealdade dos servos de Davi. Aqui nós vamos encontrar uns homens que foram fiel a Davi. Ó. Quem foi que, aqui no caso, Absalão se proclamando rei, certo? Então ele já se declarou rei e agora ele estava indo para Jerusalém para tomar o reinado de Davi, certo? Para tomar lá, invadir Jerusalém e tomar todo o reinado de Davi. E Davi, sabendo que Absalão já estava vindo para tomar o seu reino, aí Davi foge, né? Aí Davi teve que fugir às pressas para que, né, não acontecesse de o exército de Absalão
invadir Jerusalém e ali ser muito pior, porque muito mais vidas seriam dizimadas ali em Jerusalém. Então, a lealdade do servo Davi. Nós vamos encontrar aqui uns homens fiéis a Davi que realmente foram com Davi quando ele fugiu, né, lá de Jerusalém. Ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, certo? Foi junto com Davi, vai muita gente, né? Então foi muita gente com Davi. O texto faz um destaque à lealdade de um estrangeiro de Gate, cujo nome era Itaí, certo? Então, esse Itaí se destacou porque ele fez uma declaração muito grande para Davi, que emocionou Davi. Ó. Isso tocou profundamente o coração de Davi. E o que foi que ele disse? Ele disse assim para Davi, que para onde Davi fosse, ele iria. E o que Davi fizesse, ele faria também. Se Davi morresse, ele também morreria. Então, assim, ele fez essa declaração e emocionou Davi. O ponto 3 para encerrar. A morte de Absalão. O coração de pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o seu próprio filho, certo? Então Davi montou um exército para enfrentar seu próprio filho. Ó. Todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra seu filho. Por isso pediu que se tratasse o jovem com brandura. Né? Davi sentia muito, estava sofrendo, porque o seu próprio filho estava se rebelando contra ele, e ele ia ter que formar um exército também para lutar contra seu próprio filho, sabendo que o seu filho poderia não sair vivo dessa batalha. Então ele pediu que tratasse o seu filho com brandura, né? Com cuidado, para que não matasse ele, mas não teve jeito, né? Ó, vendo que estava perdendo a batalha, Absalão, vendo que estava perdendo a batalha, segundo Samuel, capítulo 18, versículo 7, versículo 8, fugiu sobre um mulo, mas acabou preso nos ramos de um grande carvalho, suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra. Absalão ficou enganchado, né, pelos cabelos naqueles galhos. Joabe, sabendo disso, que ele estava pendurado lá naquelas árvores, aí Joabe então foi até Absalão e traspassou com os dados, ou seja, matou ele, certo? O general, que era esse Joabe, o general, o comandante do exército de Davi, que estava comandando aquela guerra, aquele exército, foi lá, sabendo que Absalão estava preso, o filho de Davi, foi lá e matou ele. Depois disso, o combate termina. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agira como usurpador rebelde. Pela lei, deveria morrer. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18, versículo 21 e versículo 23. E 2 Samuel capítulo 17, versículo 2 e versículo 4. Toda rebeldia tem seu preço. Por isso, o melhor é sempre evitá-lo, certo? Então, que nós venhamos ter esse cuidado. Vamos evitar, né, a rebeldia, para que a gente não possa se tornar um inimigo de Deus, o inimigo das autoridades, e nós podemos pagar um preço muito caro, né? A lei está aí para prender os rebeldes, para prender aqueles revoltados demais, né? Então nós devemos ter cuidado com muitas coisas, para não estar quebrando os vidros, jogando pedras sobre as autoridades, xingando. Então nós devemos ter cuidado. Isso está incluindo toda classe de autoridade, na empresa, na escola, na igreja, certo? Principalmente os obreiros, o nosso país, o estado, o município, certo? Qualquer canto, nós devemos ter cuidado para que nós não venhamos tornar um homem, uma pessoa rebelde. Que Deus abençoe, até o próximo, a próxima lição de número 13 que vai vir por aí, né? Que Deus abençoe, que é o próximo domingo, a lição de número 13. Que Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus. Amém.